Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o comentário da prova da Fundação Getúlio Vargas para o curso de Economia para o ano 2013, tá bom? Vamos lá, gente. Nós temos 15 questões aqui para encarar e começando pela questão de número 61. Lembrando que a prova esse ano, ela, como sempre, dividiu bem as questões entre Geografia Geral e Geografia do Brasil. Foram 8 questões de Brasil para 7 de Geral. Temas bem diversificados, mapas, tabelas, gráficos, textos. Então, assim, uma prova bem sortida na abordagem dos temas e temas extremamente adequados e atualizados, ok? Vamos lá começar, portanto, na questão 61. Ela é uma questão que contrapõe, ou pelo menos faz uma abordagenzinha assim de comparação entre a crise econômica, dizendo que hoje em dia se dá muito mais ênfase à crise econômica do que à crise ambiental. E pede, em cima desse privilégio em relação à econômica e em relação à questão ambiental, ela pede que a gente identifique que processo pode ser identificado nas 5 alternativas referentes a uma possível diminuição do peso da crise ambiental. Então, dentre as possibilidades que existiam aí, a melhor delas estava identificada na alternativa C. A alternativa C, que falava em desenvolvimento de pesquisas para se ter novas tecnologias que dessem acesso a recursos menos suscetíveis de esgotamento. Ou seja, a tecnologia, o conhecimento sendo utilizado para expandir, para estender o uso de recursos e, dessa maneira, ampliar o processo de produção e de consumo no qual o mundo está assentado, ok? A alternativa C, portanto, na questão 61. Questão 62, um tema também muito atual, através de uma charge bem ilustrativa, mostrando aí um casal de imigrantes chegando à Europa, um perfil até de imigrantes do Oriente Médio, tudo, e o casal chegando dizendo: viemos roubar os empregos dos franceses, naquela visão bem xenófoba de que o imigrante vem roubar o emprego do local. E a pessoa do local dizendo: muito tarde, os empregos já foram para a Ásia. Ou seja, há um desemprego nos países desenvolvidos e boa parte dessa população busca essas oportunidades de trabalho também em outros países. Por isso que a gente não deve realmente considerar o imigrante como alguém que rouba o emprego. E a alternativa que ilustrava corretamente isso era justamente a alternativa E, que coloca logo em evidência no início da afirmação o seguinte: reorganização do espaço industrial. Ou seja, as indústrias estão saindo das antigas áreas industriais como a Europa, buscando principalmente os países emergentes, que é para onde está indo aí o sujeito que saiu correndo aí na charge. Sendo a vítima do desemprego, no caso aí da Europa atualmente, os elevados índices de desemprego. Então, uma mão de obra qualificada vai migrar para países emergentes, onde o crescimento do setor industrial está implicando na oferta do emprego, que na antiga área industrial, no caso específico Europa, não possui mais, ok? Muito bem elaborada a questão, muito tranquila de se identificar o processo. Alternativa E. Questão 62, Questão 62 também de Geografia Geral, trabalhando uma abordagem interessante sobre a América Latina, Inclusive um aspecto que a gente costuma chamar bastante atenção para vocês em sala de aula. A América Latina ela tem os seus aspectos históricos, de formação econômica, de dinâmica populacional semelhantes, por todo o seu processo histórico, e também alguns processos que são bem distintos. A pergunta pede exatamente o que eles são de semelhantes, o que há em comum na América Latina, baseado na sua história, que fatores se assemelham a esta parte do continente americano. Ok? E dentro dessa abordagem, o que é semelhante, nós temos 2 possibilidades. A alternativa B, a prova nos coloca que a urbanização, os países latino-americanos são urbanizados, no geral. No geral, eles se urbanizaram depois da Segunda Guerra Mundial, é a segunda metade do século XX, onde foi mais intenso esse processo e onde esse processo desencadeou a intensificação também do êxodo rural, da migração das populações do campo para a cidade. Então, a alternativa B está correta. Mas, em compensação, a alternativa E também não deixa de ser correto a gente dizer que houve um expressivo crescimento dos estados
como gerenciadores da economia, principalmente no período que ele destaca aí, né? Ele está destacando após os anos 80, 90. Gente, doutrina neoliberal, tá? Início dos anos 80, principalmente no mundo desenvolvido. Tá? Depois, 89, Consenso de Washington, orientação dos países desenvolvidos para os países da América Latina adotarem as medidas neoliberais. Após isso, principalmente no início deste século, vários países latino-americanos, vamos colocar até em destaque aqui os países da América do Sul, estão fazendo o quê? Retomando os setores estratégicos da economia para o seu controle. Né? Veja bem, principalmente o setor energético, o setor do petróleo. Nós tivemos a nacionalização na Bolívia, no Equador, já temos isso historicamente no Brasil, recentemente na Argentina, tá? A Venezuela. Então, o Estado está tomando as rédeas ou retomando as rédeas de alguns setores considerados estratégicos. E isso é um perfil latino-americano também, né? Então, nesse caso, optamos por duas alternativas, a letra B e a letra E, correto? Vamos lá, seguindo então. Questão 64, um esquema mostrando aí, né, a partir de um início, né, identificado com a letra X aí, para você identificar, uma sequência de eventos. Então, vamos lá, seguindo rapidinho aí nas primeiras identificações. Esse evento X, temos que descobrir. Cenários regionalizados, muito abrangente, não consigo ter uma referência legal. Vou olhar o seguinte, interferindo nos padrões de temperatura e de precipitação. Espera aí, padrão de temperatura e precipitação está alterando condição climática, tá? Vou seguindo a sequência, né, do esquema, efeitos ambientais, ciclo hidrológico, produção de alimentos. Espera aí, ciclo hidrológico é algum fenômeno climático que está mexendo com chuva, não só com temperatura. E se mexe com a chuva, vai interferir com a agricultura, com a produção de alimentos. As opções que nós temos aí são excludentes, né? Ó, inversão térmica. Inversão térmica não mexe com pluviosidade. Tá? Perda da biodiversidade deveria ter alguma coisa relacionada a desmatamento. Redução da camada de ozônio, isso implica a incidência maior de raios ultravioletas, isso poderia interferir na questão da biodiversidade, da extinção de espécies, até indiretamente na questão do aquecimento planetário. Poluição atmosférica ligada a padrão de precipitação, não diretamente. A alternativa correta é a E, que é a abrangente, né? Quantas vezes a gente já chama atenção para isso? Muitas vezes na prova, um fenômeno é colocado e ele deve ser identificado como nesse caso. O que a gente deve fazer? Olhar aquilo que é mais abrangente, que absorve todas essas características e não corre o risco de ser específico num caso muito isolado, tá bom? Alternativa E, portanto, mudanças climáticas em escala planetária, tá? Questão 65, vamos lá, gente. Seguindo, aí a 65, gráfico, né? Bom, é aquela questão que você pensa que é uma coisa, mas ela é outra. Pensa que é algo muito mais complicado e ela é muito mais simples. Esse gráfico trabalha duas grandezas. A primeira, produção, e a segunda relacionada a ele, área. Tá? Nós enxergamos nesse gráfico, do início desse período até mais ou menos o primeiro terço do gráfico, quase que uma relação equilibrada entre o crescimento da área plantada com o aumento da produção. Desse primeiro terço inicial em diante, o que a gente vai notar? Um crescimento num ritmo muito maior da produção em relação ao pequeno, quase imperceptível crescimento da área plantada. Ora, na mesma área, eu estou tendo maior produção. Que conceito é esse? Produtividade, tá? Produtividade, alternativa A. Produtividade agrícola do país apresentou crescimento significativo. Tá? Uma questão conceitual, tá? De ordem de grandeza, fácil de ser identificada. Ok? Muito bom? Vamos lá, seguindo, hein? Questão 66. Opa, essa é de geografia do Brasil. Essa mostra a região Nordeste. Dois mapas em períodos distintos, 2011, 2012, período de um ano. Imagens de satélite, colorizadas e tal, muito legal. Só uma coisa, vestibular da economia. Uma legendinha no mapa, né, gente? Por favor, né? Tudo bem, o site aí está indicado. No próprio site, o mapa não tem legenda. Então, assim, se a gente vai colocar um recurso visual, que seja um recurso visual completo, pelo menos, né? Não dedutivo.
né? Poderia ter sido tirado um trecho, um parágrafo desse texto, de onde os mapas faziam parte, né? Poderia ser até melhor. Mas fica simples a abordagem, porque o título é Pluviometria da região Nordeste. Então, que aspecto da região Nordeste a gente pode identificar aqui? Né? O que a gente deve sempre lembrar? A questão de ser a região com o menor índice pluviométrico do Brasil e com as chuvas mais irregulares. O mapa mostra, nesse período de 2011 a 2012, a expansão de uma área que está marcada em vermelho, muito mais concentrada para o interior do Nordeste, ou seja, para o sertão. A região de clima o quê, gente? Semiárido, domínio da Caatinga, da depressão sertaneja. Tá? O que a gente vai identificar nessa região? Já é tradicionalmente a mais seca, de um período para o outro, a ampliação da área sertaneja afetada pela seca, como diz aí, como está marcada a alternativa C. Correto? Tá? Um pouquinho de diferença aí na abordagem da questão, mas uma questão bem clássica sobre a seca no Nordeste, tá bom? Continuando, vamos lá. Questão 67. Essa daí mais direitinha. Um texto, né, descrevendo um país. Que país é esse? Então, ao ler o texto, identificar alguns aspectos, né, que são aspectos pertinentes a esse país, que deve ser algum país em evidência, óbvio, né? Então, nós temos aí assim, país que conseguiu tirar proveito da globalização. Opa, um pouquinho aí, países emergentes mudam a sua participação no cenário mundial. Emergentes, eu olho na lista, eu excluo o Japão, né? Rússia, África do Sul, México, China, dentro de um contexto de nova participação. Seguindo, fabricante mundial, opa, grande fabricante mundial aí, já é uma identificação quase para você guardar o seu resto do tempo e cravar na China, né? A grande fábrica do mundo. Ele ainda coloca de uma nova classe média, que é, na verdade, uma característica dos países emergentes, a formação e a expansão de um mercado consumidor interno, e que diz que essa classe média está preocupada com as condições ambientais, né? Ar e água limpos, na medida em que ela cresce a sua qualidade de vida, de consumo, ela também quer ter qualidade ambiental. Portanto, um país muito preocupado com isso hoje em dia, até porque é o maior emissor, né, de gases estufa, o maior emissor de CO2 do mundo, é a China, alternativa D, né? A grande referência é o grande fabricante mundial, isso já seria o suficiente para a gente tirar qualquer outro tipo de dúvida, ok? Então, uma questãozinha direta, sem grandes problemas. Passando e seguindo, questão 68, né? Um texto um pouquinho maior, né? Falando muito aí do quê? Do problema da questão do Oceano Glacial Ártico, do Polo Norte, ou seja, da questão do degelo polar. Tá? O texto está cheio dessas indicações. A pergunta que nos conduz, né, à busca da resposta fala das consequências geopolíticas do degelo polar ártico. Gente, cansamos, isso é uma história bem batida. O país que mais sofre consequências disso é aquele país com o seu maior litoral banhado pelo Oceano Glacial Ártico e, consequentemente, também, em períodos normais, né, a gente teria aí com dificuldades de acesso para navegação e para qualquer outro tipo de atividade econômica da região ártica. É a Rússia, gente, tá? É a Rússia que, recentemente, mandou um submarino robô para o Polo Norte, né? Foi lá no fundo do Oceano Glacial Ártico e fincou lá embaixo uma bandeirinha da Rússia dizendo, aqui é meu, né? Lá, uma região extremamente importante pela ocorrência de petróleo, tá? A principal riqueza da Rússia emergente, o petróleo e o gás. Então, dessa maneira, a alternativa C, disputa entre potências econômicas sobre o petróleo e outros recursos existentes na região. Tá? Poderíamos pensar na pesca, no comércio, na navegação, nas novas rotas que a Rússia pode, a partir de então, exercer. Ok? Questão 68, alternativa C. 69, estamos chegando. Outra questão bem dentro, né, de um contexto atual, falando da questão energética brasileira e chamando a atenção para aquela região que hoje é um grande foco de questionamento e de debate.
a região da Bacia Hidrográfica Amazônica, né? Legal o texto, ele coloca os números bem interessantes, né? O Brasil só aproveita 30% do seu potencial hidrelétrico. A maior potencial está na Amazônia e desse potencial 1% só é aproveitado. Ou seja, né, se nós estamos querendo, se nós estamos almejando nos transformar num país de maior estrutura industrial, de maior produção, esse potencial terá que ser ampliado. E aí então o conflito. Tá? Aproveitar o potencial hidrelétrico da bacia amazônica tem um fator restritivo. Qual é? É a região ainda com a maior domínio de vegetação nativa, que é a floresta amazônica, e em grande parte dessa floresta, tá, a existência de reservas, sejam elas indígenas, sejam elas extrativistas, sejam elas florestais. Então é um choque, tá, entre o quê? O interesse econômico da exploração energética e o interesse de preservação, seja ele ambiental ou social. Tá? A alternativa que melhor descreve essa questão é a letra B, presença de unidades de conservação e de terras indígenas em vários pontos da bacia hidrográfica. Beleza? Vamos lá, no ritmo, seguindo, hein? Questão 70. Estrutura fundiária, boa. Né? Mas principalmente interessante pela análise do gráfico, o que dá um acréscimo aí de dificuldade. Porque na sequência, a gente vê aí bem na distribuição, né, das informações, olhando, né, o primeiro gráfico que mostra a grande propriedade. Gente, nós sabemos que no Brasil a concentração fundiária é um fato. É um fato histórico, né, desde o início do nosso processo de formação econômica, há uma concentração de terras no país. Só que nós vimos, a gente enxerga bem aí uma diferença entre as regiões 3, 4 e 5, de menor concentração de terras em relação às regiões 1 e 2. E é por isso que ele pede, na pergunta, a leitura do gráfico permite afirmar que 1. Então ele está focando a região de maior concentração fundiária do país. Quem seria a 1, quem seria a 2? Então a gente deve puxar aquela referência. A concentração fundiária, ela é promovida, entre outras coisas, pela expansão da nova fronteira agrícola brasileira a partir da década de 70. E ela caminha para o norte, saindo do sul para o norte, passando pela região centro-oeste, alterando a estrutura fundiária dessa região, tá? Antes de subir para a Amazônia. É a expansão da soja, tá? Mecanizada, voltada para mercado externo, muito intensiva na mecanização e extensiva na ocupação de terras. Então, se a região centro-oeste é ocupada antes da região norte, é bem coerente a gente pensar que essa região 1 aí é a região centro-oeste e a região 2 é a região norte. Primeiro, é pela ocupação, pelo processo histórico, tá? Então, a alternativa A descrevia isso. Permite afirmar que 1 e 2 correspondem, respectivamente, ao centro-oeste e ao norte, regiões com ocupação agropecuária mais recente, nos últimos 40 anos. Né? A gente sabe que essas regiões passaram a ser ocupadas principalmente a partir dos anos 70, né? Com a mudança, com a expansão da soja do sul, a agricultura comercial avança, o agronegócio cresce para outras regiões brasileiras, alterando o perfil fundiário dessas áreas, ok? Então, a questão, de novo, clássica dentro da questão fundiária brasileira, alternativa A. Questão 7.1. De novo, legal, mais uma vez, parabéns para a prova, temas atuais, tá? Pegando dados já deste ano, né? Resultados da análise do censo do IBGE. A taxa de fecundidade, né, gente? Que vem declinando desde o censo passado. Nós já tivemos 2,1, 1,9 e agora esse novo dado desse ano aqui, recente, 1,7 como taxa de fecundidade. Bom, o que a gente sabe? A taxa de fecundidade, quando ela se estabelece em 2,1, abaixo disso, a população não está sendo reposta. Se ela não está sendo reposta, qual que é a perspectiva futura disso? Uma queda no ritmo do crescimento da população e, no caso até da população brasileira, até a metade desse século, teremos menos habitantes do que temos hoje em dia. Tá?
desaceleração do ritmo de crescimento da população, alternativa E. Até agora tranquilo, né, gente? Nenhuma grande surpresa. Aliás, a prova deve ser elogiada nesse aspecto. Ela não inventou nada, ela não criou nada e ela abordou temas importantes. 72. Descrição de uma paisagem natural. Isso pode ser visto até dentro do contexto da descrição de um domínio morfoclimático brasileiro. Então a gente conhece lá os 6 grandes domínios morfoclimáticos. Várias informações estão contidas nesse texto, mas ele começa a enfatizar a questão da hidrografia. Ele cita rios que fazem parte da paisagem do Nordeste. Espera aí. Nordeste, o que sempre vai lembrar? Qual que é a identidade maior do Nordeste? O sertão, é a região da área do semiárido, da depressão sertaneja, com pouca chuva e chuva irregular. Resultado, o que pode acontecer com esses rios? Eles podem secar. As nascentes não são abastecidas e esses rios, durante uma época do ano, ficam completamente sem a água no seu leito. O seu leito fica completamente seco. Como é que nós chamamos esses rios? Intermitentes ou rios temporários. Os perenes são os que sempre têm água, certo? Isso é a maioria dos rios brasileiros. Então, as alternativas que já identificavam isso eram a letra C, que falava intermitente, a letra E, que falava temporário. Aí já daria para você ter uma referência legal, né? Porque um fala terras baixas, outro fala caatinga. A caatinga é a identificação dessa região do Nordeste. Ele ainda falaria do sertanejo, dos períodos de estiagem, citaria produções artísticas importantes da literatura brasileira, como Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, né, gente? Então, vai, mas cada vez afirmando mais essas identidades que nos levam a, sem nenhum medo de errar, marcar a alternativa C, C de Caatinga, tá bom? Ufa, vamos lá, 73. Outra descrição, só que agora de uma bacia hidrográfica. A questão 73, agora sim, com esse texto, ela fala de uma rede hidrográfica que favoreceu, ou que foi muito importante na ocupação do território brasileiro, e ele ainda vai falar assim, no favorecimento da penetração do território brasileiro. Ora, se nós estamos falando penetração do território brasileiro, a gente vai ter o quê? O deslocamento do litoral para o interior, de leste para oeste. Então, o rio que ele coloca aí deve ser um rio que está se deslocando nesse sentido aqui, ó, tá? Sentido leste-oeste, cortando do litoral ao interior. Que grande rio de penetração é esse? Só pode ser o rio Amazonas, que por conta desse traçado, ele rompeu a linha de Tordesilhas, que era no sentido o quê? Norte e sul. Então isso possibilitou o aprofundamento da penetração do território brasileiro. Tá certo? Ele ainda fala aí, impedindo a colonização espanhola vinda do norte. Então, ao norte do Amazonas, nós teríamos o que hoje? Venezuela, Colômbia, e cita o problema dos conflitos que essa interiorização gerou com indígenas e o seu resultado trágico, com casos e mais casos, desde a época da colonização até atualmente, isso sendo muito veiculado nos problemas de desrespeito às terras indígenas, ao genocídio. Então, sem menor dúvida, só podia ser a bacia amazônica a única com um rio nesse sentido capaz de penetrar o território brasileiro, romper com o Tratado de Tordesilhas, que era uma linha norte-sul. Beleza? Alternativa A de Amazônia. Opa, tava aí, né? Pirâmides etárias, para variar, como a gente está sempre chamando a atenção de vocês. Pirâmide etária, o que aparece? Desenvolvido, comparar com subdesenvolvido. A do passado com a do presente. Aqui ele juntou as duas. Nós temos aí pirâmide 1, 2 e 3. Qual que era sempre a orientação? Bata o olho e identifique aquela pirâmide mais tradicional. Qual era? A pirâmide 3, tá? Pirâmide 3, opa, para cá, ela pirâmide 3 aqui, tá? A pirâmide 3, ela é triangular, base larga, topo estreito. O que indica isso, Muita
natalidade, taxa de fecundidade altíssima, mais de 2,1 filhos por mulher, tá? A mortalidade muito alta, uma pequena expectativa de vida, típicas de países subdesenvolvidos. A pirâmide 2, logo acima da pirâmide 3, já é o oposto. É aquela pirâmide em forma de barril, é aquela pirâmide que tem o miolinho dela bojudo. Essa tem predomínio de população adulta, é de país desenvolvido. E, consequentemente, a 1, que tem a cara de um, mas o focinho da outra, é a de transição demográfica, é a intermediária, tá? Na descrição, a única relação correta é quando ele fala que a 3 é da África, um continente ainda de predominância de países subdesenvolvidos, em início de transição demográfica, em início de intensificação de êxodo rural, de processo de urbanização, todos aqueles fatores que levam à mudança desse perfil triangular de um país subdesenvolvido, ou no caso de uma pirâmide que marca um continente predominantemente subdesenvolvido. Então, portanto, na questão número 74, a alternativa correta é a alternativa D, onde se coloca o continente africano como continente marcado por esse problema. Tá ok? E, finalmente, sempre chega, a última, né? Questão de número 75. Legal, de novo, tema atual, né? Bom de ser colocado. Até porque tanto se fala nas melhorias das questões sociais e econômicas do Brasil, esse é um problema ainda persistente, complicado, né? Que é a questão do trabalho escravo, ou do trabalho forçado, como alguns colocam. A descrição, aliás, aparece o mapa, a legenda, viu? Mapa com legenda, para não dar problema, para ser informação útil, tá? E o texto descritivo ainda, né? Vai dizer ali que boa parte desse trabalho escravo é formado por migrantes de origem maranhense, de Tocantins e do Piauí, são do sexo masculino e são analfabetos funcionais. É uma descrição do perfil. E no mapa a gente percebe a concentração desse trabalho onde? Na fronteira entre a região Nordeste, né, o interior do Nordeste, a parte oeste, a parte ocidental, com a região Norte, a parte oriental da Amazônia. A área marcada pela expansão da fronteira agrícola. Tá. Nesse processo de expansão da fronteira agrícola, qual que é a sequência clássica, tradicional disso? Chegou lá, quem que encontrou? Floresta. O que tira? Madeira. Trabalho escravo envolvido. Tá? Tirou a madeira com valor econômico, a madeira de lei, restou o que não tem valor? Queima, produz carvão, carvoaria, trabalho escravo. Limpa o terreno, planta o pasto, pecuária extensiva, trabalho escravo. A sequência das atividades tradicionais da fronteira agrícola, antes da chegada de quem? Da famosa soja, que se expande depois por toda essa área. Mas aí já a agricultura mecanizada, sem o uso desse tipo de mão de obra. Alternativa correta B, desmatamento, queima de madeira, fabricação de carvão vegetal e formação de pastagens. Ok? Eu acho que uma prova muito clara, não surpreendeu ninguém pelo lado negativo, de surpresas, que deixam a gente, às vezes, sem chão na hora da prova, tudo dentro do conteúdo, dentro do programa do ensino médio, daqueles pontos que nós destacamos, e muito bem contextualizado, tá? Apesar de algumas coisas terem sido repetidas em outras provas, como a questão com duas alternativas e tudo, temos aí uma prova que deve ter, com certeza, selecionado aquele aluno bem preparado. Ok, gente? Muito obrigado, uma boa sorte para todos e até a próxima.